Que você erguesse as suas mãos para cá. Soberano Deus, eterno Pai, nós colocamos, Pai, nas Tuas mãos a vida do nosso pastor. Que o Senhor continue, Pai, a usar a vida dele, Pai, com poder e autoridade. Que os nossos ouvidos estejam, Pai, destampados para ouvir a Tua voz. Que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Usa, Pai, o Teu Filho com poder e autoridade, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Você que pode, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Bom dia, igreja. Paz seja com todos. Estão felizes? Olha para a pessoa que está do seu lado. Diz para ele, fala: meu irmão, Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Verso de número 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, verso de número 11 em diante. Quem encontrou diz amém. Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo ao enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus, dizendo: um grande profeta se aproximou e se levantou dentre nós. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e região circunvizinhas. Amém? Feche seus olhos por um momento, não invalidando a oração que já fora feita. Mas, como nós sempre dizemos e aprendemos, esse é um momento espiritual. Não que os outros não sejam, mas nesse momento existe uma guerra travada para que você não venha ouvir, ouvindo não venha guardar, guardando não venha praticar. E isso tem roubado muitos nos dias de hoje. Nós vemos cultos que viraram grandes espetáculos, e espetáculos que não tem nada de Deus. Nós chegamos muitas das vezes para o momento do louvor e gostamos daquilo que ouvimos, achamos graça naquilo, mas esquecemos que é a palavra que o Senhor fala conosco. O louvor só abre o nosso coração. E também não é desmerecendo ou diminuindo os ministros de louvor. Cada um tem a sua responsabilidade dentro de um culto, e todos eles precisam trabalhar juntos, mas o Senhor precisa falar agora no seu coração, senão isso não é um culto. Você pode até ouvir a minha voz, mas se não for a inspiração de Cristo, você vai sair daqui da mesma forma como você entrou. Mas é o Espírito Santo que faz a obra. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor, que o Senhor venha falar agora conosco. Primeiramente, venha falar comigo, Senhor, para que eu possa entender, e entendendo possa passar, Senhor, Papai querido santo, para eles aquilo que o Senhor já trabalhou no meu coração. Senhor, Papai querido santo, venha e tome este lugar. Senhor, venha e toma os nossos ouvidos. Senhor, e aonde tiver, Senhor, alguma ação contrária, Senhor, algum demônio, Senhor, meu Deus, meu Pai, alojado, que venha agora ser revelado, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que expulso não venha atrapalhar, Senhor, essa vida. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, que o Teu santo e poderoso nome venha bradar neste lugar. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. E quem crê diz amém? Aleluia. Se sente glorificando o nome santo de Jesus, amém?
Se conseguir, abaixa um pouco os instrumentos aqui da PA aqui da frente, dos monitores aqui, porque eu tô só com a PA, né? Porque senão vem muito instrumento e eu não consigo me ouvir, amém? Vocês estão felizes de estar aqui nessa manhã? Amém, querido? Nós vamos ver a história de uma mulher que muitos chamam de viúva de Naim. Não que Naim era seu marido, mas a cidade de Naim era conhecida naquela época porque era uma das menores cidades que Jerusalém, que Israel tinha. Até mesmo que na época de Jesus, Israel não se chamava Israel, se chamava Jerusalém. Não se tinha um país ainda, não era mais concedido um país, e Jerusalém tinha suas províncias, e Naim era uma das províncias. Na Bíblia você não vai achar em outro lugar falando sobre essa mulher. Como a teologia chama, esse é um texto sinótico, então ele só tem no livro de Lucas. Lucas, como um médico, ele crava muito bem as mensagens sobre cura que Jesus fazia. E esse texto exclusivo trata algumas questões que nós não vemos em outro lugar. Primeira coisa, a Bíblia vai dizer que Jesus estava saindo ao encontro da cidade de Naim e se depara com o servo de um centurião. Servo esse que vinha como uma mensagem de um homem, cidadão romano, que tinha patente elevada ali no exército romano, porque ele cuidava de 100 homens. Mais alto que ele só tinha o capitão, que cuidava de uma legião de 2.000 homens. Aquele homem era importante para o exército romano, e ele não poderia ser visto com Cristo, e nem tampouco falar com um dos discípulos. Alguns livros que nós chamamos de apócrifos, que não tratam com tanta veracidade, ou pelo menos não têm um contexto histórico conseguido confirmar, vai dizer que esse homem, ele era centurião em Jerusalém, e como ele era centurião em Jerusalém, ele já conhecia um dos discípulos, por nome de Mateus. Levi era cobrador de impostos, e quando ele era cobrador de impostos, Levi andava com guardas, com os centuriões, guardando o dinheiro de César, aquele dinheiro que era recolhido de impostos em Jerusalém. Não somente o dinheiro, mas tinham que guardar a vida de Levi, porque os judeus sempre queriam matar. Porque como alguém judeu trabalhava para César e assim cobrava os impostos dos judeus, que todos nós sabemos que não é algo dos dias de hoje, mas sempre era se cobrado a mais, e esse a mais sempre ia para a mão de alguém. Então Levi não era muito diferente dos cobradores de impostos daquela época. Aquele centurião, ele manda um servo avisar para Jesus que um outro servo dele estava a morrer. Parece que esse homem tinha um carinho especial com esse servo, porque não era de costume um dono de escravo se preocupar quando seu escravo morria. Até mesmo que a lei romana vai dizer que se ele não tivesse 21 anos de servidão, a pessoa, a loja que vendeu aquele homem, deveria entregar outro para servir em seu lugar. Mas o centurião se preocupa com aquele homem, e muito provavelmente pode ser até mesmo um dos filhos dele, porque era muito normal as servas da casa terem relações com os senhores, porque elas tinham por obrigação naquela época servi-los em tudo. Por isso que você vai ver Sara entregando Agar para Abraão, e você não vai ver isso como um pecado, porque o pecado de Abraão não foi se deitar com Agar, o pecado de Abraão foi não esperar o tempo de Deus, porque não era pecado naquela época. A terra precisava se procriar, e até aquele momento era assim que era feito. Até mesmo que até os dias de hoje, eu não sei se você sabe, mas a população feminina, ela sempre é maior do que a masculina. Você vai ter países como a Rússia, que para cada homem tem 9 mulheres.
A população é completamente discrepante. E naquela época não era diferente. E essa moção, esse carinho especial desse Senhor para com o seu moço, como a Bíblia trata, ou o seu servo, era um pouco estranho para aquele momento. Repara que ele tinha amor para um servo. E ele manda um outro servo ir procurar Jesus. E no meio do caminho, ele encontra Jesus e fala: olha, meu senhor, o centurião mandou te chamar, avisar que o servo dele está perto de morrer. A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: então tá bom, avisa ele que nós vamos lá. O servo no mesmo momento interrompe Jesus e diz: não é preciso. O meu Senhor disse que ele não é digno da sua presença lá, mas ele sabe que ele é um homem de guarda, e ele sabe que se ele pegar um servo e dizer vai, ele vai, e se ele pegar outro servo e dizer vem, ele vem. Ele é um homem de autoridade e sabe que se você liberar uma palavra, muita coisa pode acontecer lá. Jesus olha para os discípulos e diz: olha, eu nunca vi tanta fé em Jerusalém. E despede aquele servo dizendo: vai, que o milagre irá acontecer. Olhando isso, esse cenário, Jesus está à beira da cidade de Naim. Cidade de Naim essa que era a menor província de Jerusalém, e na época de Jesus não tinha mais que 50 casas. Era uma cidade que no máximo tinha 200 pessoas. Nos dias de hoje, Naim cresceu e é uma das cidades do Irã e tem no máximo 1.500 habitantes. Não é um lugar grande. Aquela cidade, em meio a um velório, ela se parava. Porque você imagina, 50 casas, todo mundo se conhecia. Todo mundo sabia o que estava acontecendo naquela cidade. Não dava nem para falar que era fofoca. Não precisava nem de jornal. Um já sabia o que estava acontecendo com a vida do outro. E a Bíblia relata que uma mulher viúva estava no cortejo fúnebre do seu único filho. Parece triste a cena, mas fica mais triste ainda se você entender o contexto que essa mulher estava vivendo. A Bíblia relata que, segundo a lei mosaica, após o marido morrer, a mulher ela era sustentada pelo filho mais velho. O filho mais velho tinha por obrigação pegar a mãe, colocar dentro da sua casa e a sustentar o resto da sua vida. Porém, se esse filho morresse e não tivesse um outro para essa mãe ir morar, essa mulher era destituída da sua casa. E ela ia morar dentro de uma sala no templo, reservada para as viúvas. E essa mulher iria viver daquilo que ela pedisse. E pedindo, alguém desse algo. E assim ela viveria. A não ser que ela fosse resgatada e pudesse ter um novo casamento. A lei mosaica já dava uma direção para tudo aquilo que deveria acontecer. Para aquela situação daquela mulher. Ela não tinha um segundo filho. Ela já tinha enterrado um marido, e a Bíblia não relata quanto tempo antes ela tinha enterrado esse marido. Mas a gente sabe que se ela estava só, e não tinha quem a comprasse, não tinha quem casasse com ela novamente, essa mulher vivia naturalmente um luto. Ela vivia naturalmente a perca do seu marido, a perca do companheiro. E casamento não era como nos dias de hoje, não era bagunçado como nos dias de hoje. Casa 2 anos, separa, volta, casa 5, volta, separa, casa, não.
Era um companheiro para a vida toda. Então você imagina que aquela mulher, ela viveu alguns bons anos com o seu marido, o pai do seu filho, até ela perder o seu cônjuge. Por mais que, às vezes, quando você está irritado, você acha que seria melhor se você não fosse casado, querido. Experimenta perder para você ver. Olha para o seu cônjuge aí que está do seu lado. Fala às vezes, só às vezes, mas não é nem com tanta vontade assim. É só porque eu estou bravo, mas eu quero você para a vida toda. Amém? Ó, o clima de amor está no ar. Estamos igual o Rei Leão, né? Quando encontra a Nala. Fui longe agora, o Luiz Felipe nem sabe o que é isso. O filme tem mais idade que o Luiz Felipe. Então, querido, aquela mulher, ela vivia num luto. E quem já viveu luto sabe, não é fácil. Cada um vive da sua forma. E luto tem que ser vivido. Ao contrário do que alguns acham, que vão melhorar a situação dizendo para a pessoa enlutada: não, vai, a vida é assim, olha, é a única certeza que a gente tem. Irmão, isso não resolve luto de ninguém, muito pelo contrário. Você só arruma um inimigo, porque a última coisa que você quer ouvir é que essa é a certeza da vida. Viver um luto não é fácil, aquela mulher já estava passando por um. Então entende que todo mundo daquela pequena cidade, aquela pequena província, já sabia que ela era viúva. E aonde ela ia, naturalmente, segundo a tradição, vai dizer que ela não tinha muito nome. A Bíblia não relata o nome dela. Porém, existe um livro apócrifo que vai falar que o nome dela é Iael. E o seu filho era Ezequiel. Ninguém a conhecia pelo nome, como a Maria, como a Joana, como qualquer outra coisa. Todo mundo conhecia ela como a viúva de Naim. Então ela toma por si esse nome e vive constantemente aquele luto. A Bíblia diz que num determinado dia a coisa ainda começa a piorar um pouco, e ela vê o seu filho ficando doente, e o seu filho adoece. Adoecendo o seu filho, começa a bater o mesmo medo dela. Qual que é o medo? Viver outro luto. Mais um luto. E a lei natural da vida não vai dizer que os pais enterram seus filhos. A lei natural da vida é os filhos enterrar os seus pais. Então, quando você vê um velório aonde tem um pai enterrando o seu filho, você pode ter certeza que ali existe uma dor que não é compreendida, porque não é fácil. Não é simples. Você não coloca alguém no mundo e espera enterrá-lo. Você espera que chegue um dia e de velhice você morra, e não seu filho. Quem já passou por isso sabe, querido. Eu já estive em alguns velórios assim. Eu vi um grande amigo nosso quase enlouquecer enterrando a sua filha. Eu lembro que a esposa, a Cris, ainda estava no hospital, e eu fui com ele para escolher o caixão, e fui com ele para o cemitério. Querido, eu vi o pastor Erivan quase enlouquecer, e algumas coisas ainda aconteceram, como o pastor não foi celebrar
o culto fúnebre e ele fez o culto fúnebre da filha dele. E isso piorou muito a situação. Então, quando você olha essa mulher, nós já ficamos alegres, porque nós sabemos o final da história. Jesus ressuscitou o menino, legal, glória a Deus, aleluia. Mas tem muita coisa que foi vivida, que talvez você está vivendo. Não somente funeral, nós dissemos, é a lei natural da vida. Ou melhor, Deus não quis, se Ele quisesse tinha acontecido. Isso não é confiança em Deus, muito pelo contrário, isso é uma falsa esperança depositada em uma história que para você não tem mais jeito. Todo mundo aqui tem uma história e só vai conhecer essa história se a pessoa que está do nosso lado quer ler as entrelinhas. Porque olhar para a viúva e dizer, olha, o filho dela ressuscitou, glória a Deus e aleluia por isso, é legal, é bonito, e lendo rápido, são tão poucos versículos que nem parece um grande milagre. Às vezes você está continuando a sua história, apenas esperando o final, que algo aconteça, e quem está do seu lado nem sabe tudo o que está escrito nas entrelinhas. Porque deixa eu falar uma coisa para você, olha para esse irmão mais bonito que está no seu lado. Calma, irmão, calma, não olhem para frente. Calma, sou casado, estou brincando. Olha para o irmão que está mais bonito do seu lado. Ele tem histórias que você não conhece. Ele tem marcas que você não conhece. Ele tem frustrações que você não conhece, sonhos que ele teve que enterrar. Às vezes, essa pessoa é até do nosso convívio, e nós achamos que, ele é grosso demais, ele é revoltado demais, ou ela, mal sabe o porquê de tudo isso. Querido, às vezes tem momentos que nós estamos sorrindo, mas dentro de nós estamos gritando, esperando que alguém nos socorre. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o milagre não foi para aquele menino, porque a Bíblia vai dizer, que é bem clara nisso, que se o viver for com Cristo, o morrer é ganho. Jesus ainda não tinha morrido. Mesmo que aquele menino fosse condenado, ele teria a oportunidade do arrependimento durante os 3 dias que Jesus morreu. Talvez isso seja muito complicado para a sua cabeça, e isso fica para uma outra pregação. Mas 1 Pedro vai dizer que Jesus foi ao inferno, pregou para as almas que estavam condenadas, e todas essas que se converteram, ele trouxe para si. Então mesmo que aquele menino morresse condenado, ele teria uma outra oportunidade de ser salvo. E deixa eu te falar uma coisa, eu não acredito, do fundo do meu coração, que alguém conhecendo o inferno preferiu ficar lá. É uma conversão até um tanto quanto fácil. Eu não sei porque existem pessoas ainda no meio de nós que ouvem, que reouvem, ouvem novamente e ainda preferem ir ao inferno. Só que da nossa vez, querido, deixa eu te dizer uma coisa, não tem segunda chance. Morreu, acabou. Então, para aquele menino, a história estava tranquila, querido. Ele poderia estar num lugar muito melhor do que o que aquela mãe estava.
Mas o milagre não foi ressuscitar o menino. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia vai dizer, no livro de Levítico, que tinha todo um ritual para enterrar alguém. Os judeus acreditavam que até o segundo dia era possível uma ressurreição. Por isso que o meu e o seu Cristo ressuscitou para não ter explicação. Deixa eu te falar uma coisa, até o segundo dia era tranquilo. Então o que eles fazem até hoje? O velório de um judeu dura 2 dias. Eles não colocam no túmulo enquanto tiver a oportunidade de vida. Mas pastor, fizeram ao contrário com Jesus. Fizeram ao contrário porque era Páscoa. Não poderia matar ninguém na Páscoa, tanto quanto enterrar. Jesus não foi enterrado com um funeral. Jesus foi enterrado como um cala-boca. Ninguém viu isso. Acabou. Então se ficava 2 dias dentro da sua casa, aquilo que a gente chama de velando, que os católicos colocaram esse nome, porque se queimavam velas, para a pessoa entender que tinha que iluminar o caminho. Sei lá, morria e ainda a alma é cega. Não tem nem graça, né? Morrer e não ver a luz, não. Então, querido, se enterrava, se deixava morto em cima de uma tábua por 2 dias dentro de casa, esperando para ver se aquela pessoa ressuscitava. A gente sabe que 2 dias é o suficiente já para começar a cheirar. Por isso que a lei mosaica vai dizer que todo aquele que tocar em um corpo morto se torna impuro. É natural. Se tem também a questão sanitária. Por que se levava 7 dias para fora do arraial? Porque 7 dias é o suficiente para você ter ou desenvolver qualquer doença que você pegou. Então se tinha uma questão sanitária na lei de Moisés. Olha, se você tocar, você vai ficar 7 dias apartado de todo mundo, porque 7 dias é o suficiente. Se você pegou alguma doença, vai aparecer. E aparecendo, você se separa mais alguns dias. Não aparecendo, você retorna. Então, 2 dias que estava morto, ele já estava cheirando mal. Então todos aqueles que pegassem aquelas tábuas seriam separados da cidade por 7 dias. Não era um cortejo muito agradável, porque você ia cheirando aquele defunto que já tinha entrado em trabalho de decomposição. Por isso naquela época se contratava pessoas para chorar. Você sabia disso? Eles contratavam pessoas para chorar, para o velório não ficar vazio. Querido, triste é você ir num velório e não ter ninguém, porque isso vai refletir o que você foi a vida inteira, aquilo que você representou para as pessoas. Porque deixa eu te dizer uma coisa, hoje existe muito tapinha nas costas, sorriso no rosto para você, mas você não sabe quem está do seu lado. No seu velório você não vai ver. Então ninguém precisa mentir, ninguém precisa fingir que gosta de você. Acabou. Então os judeus não gostavam de velório vazio. E se tinha as mulheres que iam chorando o defunto, porque era uma profissão. Aquilo estava fedendo. Não era agradável nem para a família ficar perto. Então se contratava as mulheres para ir chorando. E a Bíblia diz que uma multidão saía com aquela mulher. Então vamos imaginar 50 casas, 5 pessoas por casa, 250 habitantes.
Pelo menos umas 100, 150 pessoas estavam saindo com aquela mulher. Uma multidão estava caminhando com aquela mulher para enterrar o seu único filho, a viúva daquela cidade. Uma multidão. E aí, talvez a gente comece agora o tema dessa ministração. Mas olha para a pessoa que está do seu lado aí, diz para ela: irmão, com quem você tem andado? Querido, nos dias de hoje, é fácil você achar alguém que chore com você. Difícil é você achar alguém que se alegre com você. Sabe por quê? Porque é bom até você estar pior do que a pessoa. Ruim é quando você se destaca mais que ela. Aí não tem por que se alegrar. Uma multidão aparece nessa história simplesmente pelo fato que uma viúva tinha perdido um filho. Você acha que qual que era a conversa naquele velório? A conversa, querido, era: olha, tadinha, perdeu o marido, agora perdeu o filho. Olha, vai ficar largada agora no templo. Quem sabe se alguém der esmola para ela, tá tudo bem. No meio do seu caminhar, no meio da sua história, existem muitas coisas que os planos nós vamos mudando. Nem sempre tudo aquilo que a gente projeta, que a gente coloca no nosso coração, vai se concretizar, a gente sabe disso. Mas a gente também não precisa fingir que a gente não está frustrado, falando que Deus sabe de tudo. Deus realmente sabe o quanto isso tem machucado o seu coração, o quanto isso tem machucado a sua mente. Quantas das vezes você fala que Deus sabe de tudo, mas na verdade você está gritando dentro de você por um pedido de socorro, do quanto você queria ou precisaria que isso acontecesse. Quantas das vezes você está indo velar mais um sonho e tem um monte de gente junto com você caminhando para o seu velório? Quantas das vezes você tem um sonho, você tem um projeto, você tem um objetivo, e quando isso dá errado, querido, parece que tem uma multidão ao seu redor, falando: ai, que pena, tadinho, não deu certo. Mas eu falei para você não gerar tanta expectativa. Eu falei para você não colocar a sua energia nisso. Eu falei para você não fazer isso. Querido, há tantos nos velórios dos seus sonhos que você não imagina. Por isso que eu te digo, tome cuidado com quem você anda. Eles podem estar celebrando a sua derrota. Querido, no momento em que parece que tudo acabou, e deixa eu te falar uma coisa, Jesus sempre nos conduz a esse momento, porque nesse momento, a multidão que nos cerca se revela. Alguns vão se mostrar amigos que você nem esperava, mas os amigos que você tinha talvez vão se mostrar como inimigos que você nem contava. Porque na hora da derrota, não é todo mundo que fica perto, não. Você é bom muitas das vezes enquanto você é útil,
Você é bom e muitas das vezes enquanto você pode fornecer, enquanto você pode ajudar, você é excelente. Enquanto você pode prover, você é maravilhoso. Querido, você é lindo e maravilhoso quando você está pagando churrasco para todo mundo. Agora chega em um momento e diz: olha, eu não tenho nem mistura em casa. Eu posso ir comer na casa de alguém? Talvez isso vai revelar muito da sua multidão. Todo mundo estava indo para um cortejo de uma viúva enterrando seu filho. Os sonhos e as esperanças dela acabou, a vida dela tinha acabado. Porque agora ela já não ia decidir mais o que ela viveria. Agora ela seria apenas direcionada por qualquer pessoa do tempo. Ela não teria mais vontades, ela não teria mais desejos do que fazer. Agora ela seria conduzida apenas pelo sacerdote, que naquela época, vamos falar a verdade, a religião estava corrompida. A gente tinha Caifás, que gostava de dinheiro, e Anás, que gostava de derramar sangue. Nós tínhamos dois sacerdotes, os principais sacerdotes daquela época, que gostavam apenas da corrupção que o poder trazia. Aquela mulher ia ser esquecida em algum quartinho por aí. Olha para a pessoa que está ao seu lado, olha nos olhos dela, diz: irmão ou irmã, chegou a hora de abrir o quartinho que você largou, que você abandonou os seus planos e os seus projetos. Vem um cortejo fúnebre, vamos para o cemitério. Por que vamos para o cemitério? Porque nenhuma cidade judaica tinha cemitério dentro da cidade, era proibido. Até hoje eles enterram no meio do deserto. O cemitério de Jerusalém é isolado, é num vale. Até hoje é assim, porque eles não aceitam nada impuro convivendo com eles. Querido, aquilo que você chama de sonho pode feder para muita gente. Aquilo que você chama de projeto pode cheirar mal para muita gente. Pode estar incomodando de uma forma que é inevitável. É inevitável que se levantem contra você. Mas pastor, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Sim, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é principados e potestades e hostes da maldade. Paulo vai explicar sobre isso, mas para que eles operem precisa de pessoas. Quando você olha Marcos capítulo de número 16, verso número 15, diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Por que está dizendo ide, nós irmos? Porque a luz precisa brilhar onde está em trevas. A luz que está em nós, o Espírito Santo que habita em nós. Romanos vai dizer que o mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Porque para eles conseguirem ver Deus em nós, o espiritual precisa de algo físico para resplandecer. Da mesma forma são demônios, eles precisam de pessoas. E quando algo é liberado no céu, no mundo espiritual, todo mundo espiritual fica sabendo. Seja o lado bom
ou o lado ruim. Quando uma ordem é dada para todos, seja para anjos ou demônios. Aí se começa uma luta, aí se começa uma batalha. Aquilo que a gente fala de batalha espiritual, porque batalha espiritual é para quem tem propósito. Quem não tem propósito não vive batalha espiritual, vive preguiça mesmo. Batalha espiritual é para quem se alinha a um propósito. Quem não tem propósito, irmão, não tem batalha espiritual. Eu tive uma batalha espiritual essa noite. Qual que é o seu propósito? Não sei, dormir. Irmão, você teve insônia, dormiu de barriga cheia ou qualquer outra coisa, mas você não teve batalha espiritual. Batalha espiritual é para quem se posiciona, porque daqui da terra precisa vir um comando. Qual é o comando? O posicionamento. O posicionamento é um comando. Aí no céu vem a ordem, e aí começa uma batalha. Um lado quer que você chegue, um lado quer que você viva, um lado quer que você conquiste, o outro lado não quer. Não é por você, mas é pelo que vai sair de você. Porque deixa eu explicar uma coisa: Satanás não tem briga conosco. A briga de Satanás não é a gente. Satanás tem briga com Deus. Ele pega a gente, destrói muitas vidas para mostrar para Deus que a criação de Deus não serve para nada. Então, quando um propósito acontece, um sonho, você vai ver alguns bicos ao seu redor, mas não se preocupe com os bicos, se preocupe com quem bate nas suas costas. Porque quem torce o bico pelo menos é transparente. Não gostou, legal. Agora quem bate nas costas não. E está indo pessoas que estão sendo pagas. Elas não choram porque elas querem. É benefício o velório acontecer. Querido, tem muita gente que chora porque não aconteceu. Não é porque eles querem. Eles estão se beneficiando com isso. Só que Cristo sempre conduz a gente para esse momento. Uma vez na vida você vai passar por isso. Querido, se você ainda não passou, você vai passar. Se você está passando, calma. A mulher sai da cidade com todo o cortejo. Existe apenas uma maneira que acaba com o velório. Não é chover. Não é esquecimento de alguma coisa. É o morto levantar. É a única forma que acaba com o velório. Como um velório é cancelado quando você não tem mais morto? Olha para o irmão que está do seu lado. Fala, irmão, hoje está sendo cancelado o velório dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. Porque, pastor, a Bíblia diz que duas multidões se encontram. Tinha uma multidão saindo com a mulher e uma multidão chegando com Jesus. Imagino eu, querido, a confusão que isso não foi. Um monte de gente chorando, vindo devagar. Com Cristo, um monte de gente tentando pegar ele, agarrar ele, derrubar ele, fazendo um estradalhaço. Aí você imagina os discípulos tentando fazer ali um cordão de isolamento, um monte de cego, coxo, todo mundo, que essa era a multidão que Jesus andava. Mas você reparou que no meio dessa confusão,
Jesus sempre te encontra. A Bíblia vai dizer que Jesus desce do barco da pesca maravilhosa. Uma 25 de março, Jesus encontra no porto. A Bíblia diz que ele olha para um jovem. Os olhos, a Bíblia fala que ele fixa os olhos nos olhos de um jovem moço que estava cobrando impostos. Esse jovem chamava Levi, Mateus. A Bíblia diz que Jesus não fala nada. O olhar faz aquele jovem abrir mão de tudo e seguir Jesus. Querido, era uma confusão, mas como que ele consegue fixar os olhos? A Bíblia vai dizer que Jesus está vindo no meio de uma confusão, e uma confusão está saindo da cidade. A Bíblia diz que ele faz algo. Ele olha para a viúva. Quem era a viúva naquela confusão? Me explica. Todo mundo vestindo preto e chorando. Qualquer uma podia ser a viúva. Mas quando o propósito de Deus se alinha à sua história, Isaías vai dizer, capítulo de número 49, se não me falha a memória, que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, deixando ele morrer assim de fome, mas Deus todavia não se esquecerá de ti, porque o seu nome está cravado na palma das mãos dele. Todas as vezes que Deus vai fazer algo, Ele levanta suas mãos, porque é assim que a Bíblia fala, que o braço dele não está encolhido para que ele não possa abençoar. Então todas as vezes que ele vai abençoar, ele, e olha, seu nome está lá. Querido, pode estar no meio de uma confusão danada, você pode não estar entendendo nada, um monte de gente celebrando a morte daquilo que seria a sua história, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você abriu o quartinho porque Jesus está chegando. A Bíblia não fala sobre coincidência. Para nós não existe coincidência, existe propósito. Não foi o acaso que levou Jesus na saída da porta de Naim, vendo também a mulher. Não é um acaso. Não é um acaso. Ele só queria acabar com o velório. Depois de 2 dias, humanamente, nem eles mais acreditavam em nada, nem a viúva esperava alguma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa, os olhos de Jesus encontrou ela e diz para ela: não chores. Olha para alguém que está do seu lado aí, não deixa ninguém sozinho. Olha nos olhos dessa pessoa. Olha para ela e diz: não chores. Porque às vezes, querido, o corpo está rindo, mas a alma está em prantos. Às vezes, querido, a visão, o estereótipo, ai, tá maravilhoso, ele pulou, ele dançou, ele falou em línguas, mas só Deus sabe como está a alma. Só Deus sabe como que está a alma. Cansado de perder, cansado de ficar dando volta, cansado de ter tudo frustrado, cansado
cansado, que parece que a vida não tem mais graça, não tem mais solução. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa, não foi o menino que levantou, mas foi a história dela que reviveu. Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, não chores. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Ele vai até o esquife ou a maca. Deixa eu te falar uma coisa. A lei de Moisés, alguns teólogos nos dias de hoje vão dizer que transferência de unção não acontece, não existe. Mas, teologicamente falando, o que Jesus faz ao tocar ou ser tocado é transferência de unção. Por quê? Você só consegue transpor aquilo que você está cheio. Lei de Moisés disse que se alguém tocasse no esquife seria impuro. Por quê? Ninguém é maior do que a morte. A morte tocaria a pessoa e ela ficaria impura por 7 dias. Era isso que a lei de Moisés acreditava. Por isso que a mulher do fluxo de sangue se escondeu. Porque ao estar impura com o fluxo de sangue, ela tocou em um homem, tornando-o impuro. Só que ela esqueceu que o homem que ela tocou é maior do que qualquer doença. Jesus não vai só restaurar a história da mulher de Naim. Ele vai mostrar para todos que chegou um que nem a morte consegue vencer. Jesus fala para ela: não chores. Aí ele vai de encontro ao caixão. E a Bíblia é clara em dizer: ele tocou. Ele ficou impuro? Não. Dele saiu virtude, o menino que levantou. Não foi a morte que o tocou, mas a vida que tocou a morte. A Bíblia diz que no mesmo momento o menino se coloca sentado. Ei, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Livro de Mateus, capítulo de número 26, 27 e 28, que vai falar sobre a ressurreição de Cristo. O poder foi tanto que o livro de Mateus vai dizer que no mesmo momento em que Cristo ressuscitara, pessoas que estavam mortas foram vistas andando na rua. Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido, ele não venceu um estado mortífero, ele venceu a morte por completo. Os túmulos que estavam perto dos túmulos de Jesus foram abertos e pessoas foram vistas, para se cumprir aquilo que estava escrito, que o profeta disse: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, os seus agrilhões? Foi subindo como um renovo. Quem poderá pará-lo? Ele vai ver o fruto do seu trabalho e vai se alegrar. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Nessa manhã, ele chegou na sua história. Ah, mas morreu, não tem mais esperança. Mas é aí que ele gosta de trabalhar. Ele não gosta somente de fazer o que é possível, mas ele gosta de confundir aqueles que falaram que é impossível. Ah, mas eu esqueci, pastor, não faz isso comigo não. Pastor, eu já enterrei aquele plano, aquilo já tinha morrido no meu coração, eu já nem lembrava mais, eu vou reviver a dor. Não, querido, você não vai reviver a dor, você vai viver aquilo que não aconteceu hoje. Ei, querido,
Jesus não chega num lugar só para visitar. Aonde ele chega, demônios têm que sair, a alegria, a tristeza salta de alegria, quem está morto revive. Ei, querido, quando Jesus chega, quando Jesus encontra, não tem situação que não mude, não tem história que não se transforme, não tem tristeza que não torna uma alegria. Quando Jesus chega, ei, mas cheira mal. Mas eu estou a caminho do cemitério. Era melhor esquecer essa história. Não, Deus fala para ti. Não é esquecer, é entregar na minha mão. Eu estou chegando. E quando eu tocar, se estiver morto, vai ter que levantar. Ei, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Pastor, mas está difícil, mas está doendo, acabou para mim. Não, não acabou, hoje é uma vírgula. Pastor, eu já sofri tanto. Ei, hoje é uma vírgula. Sabe por quê? Porque aquele que te vê realmente sabe o que está passando, sabe a dor que é, e está dizendo para você: não chores. Ei, quando ele chega, não é para chorar mais não. Quando ele chega, não é para lamentar mais não. Aquele paralítico no tanque de Betesda não entendeu. Jesus chegou nele e perguntou: o que você quer que eu faça? Aquele homem começou a desabafar. Ele disse: olha, eu estou aqui há 38 anos, ninguém me joga, ninguém me pega, eu não tenho um amigo, eu não consigo fazer nada. Ei, mas Jesus chegou, não é lamento, é alegria. Pega a tua cama e anda. Volte a caminhar, volte a sonhar, volte a planejar, volte. Volte, volte. Ei, a história não acabou. Mas cheira mal, a história não acabou. Se coloque de pé nessa manhã, feche seus olhos por um momento. Esse Jesus está aqui, querido, já dá para sentir. É palpável a tua presença, doce Espírito. Ei, você que pode, comece a falar em língua estranha, comece a profetizar. Ei, querido, nós estamos vivendo um momento, um tempo de profecia. Amanaco. Ei, Jesus está chegando. Sinta Jesus aí, sinta Jesus aí, sinta Jesus aí. Oriera basura manacão manarabadacai. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Jesus. Volte a viver, volte a viver, amai chorebadacai. Ei, se faz tempo que não fala em língua, receba um renovo agora, aramassobedecai. Mas sinta ele te encher, ele chegou. Ninguém quer tocar, ninguém quer pegar, ninguém quer ficar junto. Pastor, todo mundo virou as costas. É, querido, mas é quando ele está chegando. Nada que é falso consegue ficar, nada que é oculto consegue ficar. Quando
Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és lindo, Jesus, Tu és lindo, Tu és lindo. Espírito Santo, começa a tocar agora. Professor de teologia que dizia que se nós soubéssemos, nós nos reconciliaríamos com Ele todos os dias. Então você que quer entregar sua vida para Cristo, vem até aqui à frente, nós queremos orar por você. Tem mais alguém que quer entregar sua vida a Cristo? Pastor, mas eu sou da igreja.
a sua mão para cá. Motivo você parou de sonhar, você parou de planejar, você parou de ver futuro, você já não espera mais nada do dia de amanhã. Eu quero chamar você, vem aqui até aqui à frente, eu quero orar por você. Você que está só sobrevivendo, acorda um dia, vai trabalhar, volta, cuida da casa, dorme, acorda um dia, vai trabalhar, volta, cuida da casa. Sai de casa, vai trabalhar, volta. E a vida parou assim. E viver com Cristo é novidade de vida. Você não aceitou a Cristo para isso. Você não vive o Evangelho somente para isso, não, querido. Aqui não é um clube de boas palavras, de frases legais. Não, isso daqui é vida. E talvez o que você está vivendo agora nem pode falar que é vida. Você vir até aqui à frente. O irmão Diego e a irmã Tânia vai me ajudar. Deus tem algo para você surpreendente, amém? Amém? Abre o teu coração agora, querido. Oh, Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, nós entramos em oração a Ti, apresentando, Senhor, essas mentes, esse coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, algo novo tem que fazer, algo novo, Senhor, meu Deus e meu Pai, tem que ser gerado, algo novo, Senhor, meu Deus e meu Pai. E estamos, Senhor, meu Deus querido, num período que nós estamos vivendo profecias, Senhor, meu Deus e meu Pai, debaixo da Tua profecia, Senhor, nós declaramos vida, que algo novo venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, que algo novo venha, Senhor, sobre a vida, sobre a mente, sobre o coração, Senhor, meu Deus e meu Pai, sobre a rotina. Espírito Santo de Deus, nós declaramos vida, Pai, nós declaramos vida, Deus, nós declaramos vida,
Nós declaramos vida, vida, vida. Algo novo vai voltar a brotar. Algo novo está acontecendo agora. Algo novo. Oh, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem, Senhor Deus, meu Pai, opera neste lugar, Jesus. Senhor, restaura os sonhos, restaura os planos, restaura os projetos, restaura, Senhor. Espírito Santo, vem, Senhor, Pai querido Santo. Algo novo, começa algo novo agora, Jesus. Começa algo novo, Senhor. Começa algo novo, Senhor. Através de nós, Senhor, que o teu poder venha fluir. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja acrescentado sobre todos os pais, pedindo ao povo de graça seus lábios. Peço suas vizinhanças guardando do mal e do pecado, quem crê disso. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, Deus abençoe a todos. Amar vocês, fazer para minha alma.
Aleluia.